Fala, galera, tudo bom com vocês? Hoje estamos iniciando aqui o primeiro vídeo do canal. Nada melhor, né, do que começar falando sobre função do primeiro grau. Eu acho que para compreendermos como é o funcionamento de uma função, é de vital importância termos alguns conceitos em mente pré-estabelecidos para entendermos o funcionamento dessa função. Então, eu gostaria de que todos vocês tivessem dois conceitos instalados na sua mente: o input e o output. E eu acho que a tradução, uma boa tradução, mas sinceramente muito incompleta, porque não tem tradução para o português, é que o input seria entrada e o output saída. Mas eu acho que o exemplo da produção de um bolo vai deixar muito claro para vocês o que eu quero dizer com isso. Aqui teremos um forno. Esse forno, a gente vai fazer um bolo, correto? Para um bolo, vamos precisar de ingredientes. Aqui a gente tem os ovos, a farinha e iremos fazer um bolo. Então, aplicaremos os ingredientes nesse forno e como resultado teremos um lindo de um bolo. Basicamente, você precisou jogar algo, colocar algo nesse forno, nesse caso, os ingredientes. Esses ingredientes foram transformados em um bolo. O que então a gente pode tirar disso? Você aplicou um input e no processo que a gente vai chamar de função, você atingiu um output. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Como é o funcionamento de uma função? Você aplica algo na vontade de atingir um resultado. E essa é um funcionamento central de uma função. Ela é uma forma que você vai conseguir, através de uma variável, descobrir algum resultado. E aqui então eu vou dar como exemplo para vocês Voltando aqui, então eu quero dar o exemplo do funcionamento de um táxi. Como um táxi vai funcionar? Basicamente, um táxi ele tem uma taxa fixa, que no caso eu pré-estabeleci como R$ 5, e também tem uma taxa variável de R$ 2 que aumenta a cada quilômetro. Então vamos dissecar o que é essas informações. Bom, o valor, que é o total que você vai pagar, ele vai ser igual à taxa fixa mais a taxa variável, e isso daqui vai ser multiplicado pela quantidade de quilômetros. Deixando mais claro, então aqui a gente vai ter o valor é igual à taxa fixa, que a gente sabe que é R$ 5, mais 2 vezes x, que chamaremos de quantidade de quilômetros. Ou seja, aqui a gente vai ter uma equação que teremos um input para colocar, que será a quantidade de quilômetros, e um output, que será o nosso valor. Vamos fazer alguns exemplos aqui para tudo ficar mais evidente, para termos maior compreensão. Então vamos lá. O valor. Vamos supor que iremos andar 2 quilômetros. Se iremos andar 2 quilômetros, então a gente tem nossa taxa fixa mais 2 vezes 2 dos 2 quilômetros. 2 da taxa variável, 5 da taxa fixa e 2 dos quilômetros. Então o valor será igual a 5 mais 2 vezes 2, 4, 9.
ou seja, pagaremos R$ 9 ao andarmos 2 quilômetros. Vamos fazer outro exemplo aqui para fixarmos melhor, correto? Se andarmos 4 quilômetros, então a gente vai ter o quê? 5 da taxa fixa, mais 2 da taxa variável, mais 4. 2 vezes 4, 8. Mais 5, 13. Ou seja, pagaríamos R$ 13 ao andarmos 4 quilômetros. Então, vamos construir uma tabela para... Aqui, uma tabela. Então, a gente aqui tem a quantidade de quilômetros e vamos ter o valor. Ao andarmos 0 quilômetros, a gente vai ter a taxa fixa mais 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Sobra 5. R$ 5, ou seja, pagaríamos R$ 5 só de entrarmos no TARCS e não usarmos nenhum quilômetro. Vamos para 1 quilômetro agora. Quando for 1 quilômetro, a gente vai ter os 5 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Ou seja, quando andamos 1 quilômetro, temos R$ 7 como resultado. Agora, quando andamos 2 quilômetros, como a gente já viu, vai dar 9. 5 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Ou seja, aqui já começa a ficar um padrão evidente, correto? A cada quilômetro adicionado, a gente tem 2 adicionados aqui. Ou seja, a gente tem 1 para 2. O que isso significa? Se adicionarmos 2 quilômetros, aqui a gente consegue prever qual é o valor ao colocarmos, no caso, como 1 a gente acha 2, em 2 a gente acha 4. Ou seja, adicionando 4 no valor, teremos que quando andarmos 4 quilômetros, acharemos um valor de R$ 13, correto? Então, vamos dissecar ainda mais o que a gente consegue perceber de tudo isso. Vocês concordam que se pegarmos essa variação que existe de um para o outro, a gente consegue achar o valor da taxa variável, correto? Por quê? Porque a taxa variável vai ser uma taxa que vai ser multiplicada pelo km, pela quantidade de quilômetros. E isso vai dar o valor, correto? 2 é igual ao valor sobre a quantidade de quilômetros. Agora, perceba que isso tudo é em relação à variância que vai sofrer essa quantidade. Portanto, vendo que a variação do valor e a variação dos quilômetros, da quilometragem, a gente vai trocar dessa forma e conseguiremos perceber que a variância da quilometragem sobre a variância do valor é igual a 2. E quem é esse 2? Esse 2 é justamente a nossa taxa variável. Bom, aqui eu acho que a gente já estamos conseguindo avançar bastante nesse assunto. Então vamos para o próximo tópico. Agora eu quero que vocês comecem a pegar a nomenclatura das coisas. A taxa variável a gente vai chamar de A. A taxa fixa chamaremos de B e o resultado de Y, correto? O X, no caso, vai ser o nosso input, aquilo que vai variar cada vez que colocarmos, vai ser os nossos ingredientes, correto? E o Y, como vocês já perceberam, o nosso output. Então, fazendo uma fórmula, correto? A gente vai achar o quê? Que Y é igual a B, que é a nossa taxa fixa,
mais A vezes X. Aqui você encontrou, finalmente, aquela famosa fórmula da função do primeiro grau. Agora, vamos começar a analisar ainda mais a fundo. Eu acho que muitos de vocês já ouviram a famosa frase: Y está em função de X. Poxa, o que isso quer dizer? Y está em função de X? Como assim? Toda vez que vocês se depararem com em função, vocês vão entender o seguinte: Y depende de X. O que isso quer dizer? Que a depender do valor que dermos para X, Y será diferente. Novamente, teríamos um input para atingirmos um output. Tudo isso leva à função do primeiro grau, que é justamente esse conceito. Vamos nos aprofundar mais. Vocês lembram daquele 2 que a gente viu aqui? Esse 2 da taxa variável que achamos através da variação da quilometragem sobre... Não, perdão. A variação do valor, né? Que estará sobre o valor da variação da quilometragem. Isso era igual a 2. E quem é esse 2? A taxa variável. A taxa variável, no nosso caso aqui, é A. Ou seja, a gente vai conseguir perceber que Y lá era correspondente ao valor, correto? X era correspondente à quilometragem. Então, logo, percebemos que A será igual a variação de Y sobre a variação de X. É só isso para você encontrar A. Outro que é o nosso B. Se vocês perceberem naquela tabela, copiando ela aqui de volta, a gente vai ter 5, 7, 9, 3, 11, 4, 13, correto. Aqui a gente vai ter a nossa quilometragem e o nosso valor. Perceberemos o quê? Quando a quilometragem é 0, o valor é 5, ou seja, B. Por quê? Porque percebam que será adicionado cada vez mais 2. Esse 2 é proveniente do nosso A. Só que todos esses aqui já tem R$5 que está embutido. Esses R$5 são provenientes do nosso B. Ele que faz toda essa diferença aqui para termos esse valor no final. Eu acho que aqui até agora a gente já conseguiu pegar boa parte do que é o nosso D, o que é o nosso A, o que é o X e o que é o Y. Eu quero que vocês também tenham em mente que o nosso Y, ele também pode ser chamado de f de x, ou muitas vezes q de t em algumas questões. Tem variação, mas vocês têm que entender que o conceito é o mesmo. É a mesma coisa. Isso daqui, basicamente, é a gente escrever o seguinte: output, input. Pegando isso, você vai conseguir matar muita dúvida que você tiver. Você só tem que achar esses dois. Quando você achar esses dois na nossa função do primeiro grau, nas questões, vocês vão conseguir facilmente matar a questão. Por quê? Porque eles
são quem realmente vai ser importante muitas das vezes que vocês forem fazer questões de Enem, concursos vestibulares. Bom, agora eu quero que vocês observem um pouco como funciona o gráfico de uma função do primeiro grau. Todo gráfico a gente vai ter algumas coordenadas. Por exemplo, se traçarmos retas aqui, todo esse ponto será o número 4. Só que, quando traçamos outra reta aqui, todo esse ponto também será o número 3. Mas só essa interseção será o número 4, 3. Agora eu quero que vocês tenham em mente o que? Esse eixo que está na horizontal, ele é conhecido como o eixo das abscissas, que é o nosso X. Um macetezinho para você lembrar é lembrar de abscissas. Já o nosso eixo vertical é o eixo das ordenadas, que será o nosso Y, o nosso resultado. Também podemos ver como input, novamente, e output. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eu acho que é algo realmente que vai fazer você se diferenciar dos seus concorrentes, se vocês tiverem isso em mente. Então, pegando essas 3 coordenadas que eu achei, que achamos no nosso gráfico, na nossa tabela, né, lá do táxi, perceberemos o seguinte: aqui é o 0. Esse 0 é onde nada vale, correto? Quando a reta passa por aqui, exatamente por aqui, x e y equivale a 0. Isso vocês têm que se lembrar de verdade. É muito, 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 muito importante. Agora vamos começar a traçar o nosso gráfico. Percebemos que no nosso primeiro x, que vem primeiro, vocês têm que ter em mente isso. Toda coordenada é composta por x, depois o y. X, que é 0, então a gente sabe que começará por algum local aqui, no eixo das ordenadas. Por quê? Porque quando passar aqui, x é 0. Qualquer lugarzinho aqui, x será sempre, sempre 0. E y é 5. Ou seja, quando o nosso b, ele vale 5, correto? Então começa aqui. Então passaremos algo por aqui. Depois, a gente vai achar outro ponto. Qual é esse ponto? É o ponto do 1 e 7. Esse ponto 1 e 7 ele estará localizado exatamente aqui. É só um ponto que pode ter coordenada 1.7, 1,7. Agora, outro ponto que será 2.9. Esse ponto 2.9 ele estará localizado exatamente aqui. Percebam que a função do primeiro grau é algo linear. Linear. Essa palavra mata as questões. Mata. Por quê? Falou em linear, já pensa em função do primeiro grau. Função do primeiro grau é uma função linear. Ou seja, não há variância que nem, por exemplo, a gente vai ter aí na função do segundo grau, onde teremos uma parábola na composição dela. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. O nosso A, nesse caso, a gente já sabe que A é 2. Percebam que, por A ser 2, faz com que a nossa reta tenha que ter um certo ângulo de inclinação para passar no 7 e no 1
aqui nesse ponto exato para que eles se cruzem. Ou seja, o nosso A ele vai definir a inclinação da nossa reta. O que isso quer dizer? Que o A ele vai definir o quão agressiva será a nossa reta. É por isso que o A ele também é conhecido como coeficiente angular. Ou seja, ele vai definir o quão agressiva é a nossa reta. Por exemplo, temos duas funções. A primeira função, a gente tem um B com 2 e um A com... Melhor, não, para ficar mais claro. A gente tem um B com 15 e um A com 1 vezes x. Agora a gente tem outra função que começa com 0, correto? Mas o A, ele é 2x. Vamos ver no termo 15 quanto essas duas funções terá valendo. Essa primeira, que eu vou chamar, que agora que eu percebi que ficou f de x, eu vou chamar ela de q de x. A nossa q de x, ela vai ser, o x vai ser 15, a gente substitui aqui, q com 15. Então, 15 mais 1 vezes 15, correto? Isso daqui é igual a 30. 15 mais 15, 30. Agora, f de x, no caso 15, é igual a 2 vezes 15, ou seja, 30. Vocês percebam que agora começa a acontecer algo interessante. Quando chegamos no número 16, teremos o quê? 15 mais 1 vezes 16, isso daqui é igual a 31. Mas no caso de f de x, teremos f de 16 é igual a 2 vezes 16, 32. Percebam que aqui já começou a superar a outra. Agora, e quando dobrarmos? Quando for q de 32, o que acontece? Só o segundo q de 32. A gente vai ter o que? 15 mais 1 vezes 32. Isso daqui é igual a 47. Agora, quando for f de 32, a gente já vai ter algo bem diferente. Vai ser 2 vezes 32, que será igual a 64. Ou seja, nesse caso, a gente já vai ter uma diferença de 17. Será 17 a mais aí que terá que ser alcançado para compensar. Ou seja, teremos 17 de diferença, mostrando que o A, quanto maior será mais a reta será cada vez mais inclinada, o que o torna algo decisivo em muitas questões. Por quê? Porque muitas questões perguntam, em qual telefonia será melhor para X caso? Aí você vai ver lá uma que o B é 0, só que o A o A é muito grande, então o coeficiente angular dela é muito alto. Por exemplo, se a gente tem uma companhia aqui que cobra 30 minutos, uma taxa fixa de, por exemplo, 15 reais. Ou seja, você paga 15 reais, você pode usufruir de 30 minutos. Mas cada minuto adicional, depois desses 30, valem 2 reais. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Uma função, considerando que já passou os 30, tá? Que é 15 mais 2 vezes x, que será o número, a quantidade de minutos, que será
utilizada. Só que agora a gente também tem outra companhia que ela não cobra nada. Você pode usar, mas cobra por minuto. Ou seja, cada minuto dessa companhia, ele vai cobrar algo R$ 3. Percebam que o coeficiente angular, o A, ele é apenas R$ 1 mais caro. Mas, aqui no caso, né, vou chamar dessa vez de Q de X, que nem foi na outra, 3 vezes X, correto? Tudo bem. Considerando que vamos ter passado 60 minutos dos 30 aqui, correto? Só temos que lembrar uma coisa. Com esse daqui, já não cobra esses 30 minutos adicionais, então será 90. E para esse será realmente 30. É 60 no caso, né? Que será 60 minutos. Então será F de 60 é igual a 15 mais 2 vezes 60. 120 mais 15, 135. Só que no caso de Q de X, a gente encontrará algo diferente. Por quê? Porque será Q vezes 90. Por quê? Porque não tem aqueles 30. Ou seja, esses 30 terá que entrar na conta. E eu tinha falado o quê? Que era 60, tirando esses 30 para f de x. Então, será 90. 90 vezes 3 é igual a 270. Olha como absurdo ser o coeficiente angular mais alto, correto? É óbvio que aqui a gente teve um x maior devido a claramente o outro compensar mais de início. Esse daqui, né, no caso, compensar mais de início por não ter uma taxa que você já tem que pagar pré-estabelecida. Mas com o passar dos minutos chega um ponto que fica muito mais caro. É óbvio que esse exemplo eu tirei aqui da cabeça. R$ 15 é uma taxa extremamente barata. E não seria isso que seria cobrado na questão. Em próximos vídeos eu pensarei em trazer para vocês questões do Enem, de outros vestibulares, para fazermos questões bem elaboradas que a gente vai conseguir analisar muito mais esse assunto que é a função do primeiro grau. Eu agradeço muito a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e valeu!